Queridos e queridas, vamos lá. Vamos para um exercíciozinho ao qual vai exigir um pouco de raciocínio lógico, para ser mais exato. Então, é o seguinte. Determinar a taxa bimestral de juros simples, ou seja, a gente está falando sobre juros lineares, que faz com que um capital triplique de valor após 2 anos. Então, assim, primeiro de tudo, nós estamos tratando de quê? Nós estamos tratando sobre taxas bimestrais. Então, a cada 2 anos, eu vou ter uma determinada taxa. Veja que aqui nós não estamos tratando sobre capitalizações bimestrais. Pode ser que até mesmo tenha capitalizações bimestrais, mas como nós estamos tratando de juros lineares, então nós estamos tratando de juros simples, o montante sempre vai ser sobre o capital, o juro sempre vai incidir em cima do capital inicial. Tá bom? Então eu simplesmente só vou ter uma soma de juros, que é a mesma diferença de eu contabilizar no final ou simplesmente só vir fazendo as somas. Não é juros composto, é juros simples. Beleza? Então o que eu tenho? Primeiro de tudo, vamos falar primeiro da parte dos juros. Beleza. Os juros, uma taxa de juros, ou seja, ele é bimestral, ao bimestre, ou seja, a cada 2 meses. Eu quero saber daqui 2 anos. 2 anos é igual a 24 meses. Se estamos tratando de bimestral, então eu simplesmente pego esse 24 e divido por 2, então eu vou ter 12 períodos. Eu vou ter 12 vezes, vamos dizer assim, o qual vai haver a capitalização. Digamos assim, tá bom? Então, beleza. Eu não sei qual que é meu juros. Beleza? Eu não sei qual é meu juros. O tempo, eu sei. São 12 períodos. Neste caso, são 12 bimestres, pois afinal de contas nós estamos tratando de 24 meses. Eu pego 24 e divido por 2, pois afinal de contas nós estamos falando sobre bimestres. Eu vou ter 12 bimestres. Porque eu tenho 2 anos, vocês entenderam, tá bom? Agora aqui, na conta, ele está falando o quê? Que eu quero triplicar o meu capital. Veja bem, nós estamos tratando sobre múltiplos. Então, quando eu começo com alguma coisa, digamos que eu comece com 1.233 milhões de reais, eu comece com R$ 37,45, eu comece com R$ 50, eu comece com valores redondos ou valores quebrados. Independente qual valor que eu comece. Como nós estamos falando sobre triplicar, nada mais é do que eu pegar o valor ao qual eu inicio e multiplicar ele por 3. Concordemos com isso? Concordemos? Sim, eu espero que concordemos. Então, assim, qual que é o valor inicial que eu vou ter? Capital é 1. 1 o quê? Seja lá qual valor que for. Lembremos que todo valor que eu multiplico por 1 é igual a 1. É igual a ele mesmo, para ser mais exato. Então, se eu multiplicar um número negativo por 1 é igual a esse número negativo. Se eu multiplicar um número positivo pelo número positivo é igual a ele mesmo. Se eu multiplicar por 0 é igual a 0. Se eu multiplicar por qualquer outra potência é igual a esse valor elevado a essa outra potência. Qualquer número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Beleza? Então, beleza. Então, assim, tratando disso, que o meu montante são 3 vezes o meu valor inicial, montante, qual que é o triplo de 1? São 3. Nós já temos as nossas variáveis. É só isso. Só isso? Só isso. A única variável que nós não temos aqui são os juros. Porque está falando aqui, ó, determinar a taxa bimestral de juros simples, que faz com que um capital triplique de valor após 2 anos. Já descobrimos que nós temos 12 períodos, pois afinal de contas nós estamos tratando sobre bimestres, tá bom? A gente não estamos falando de pegar essa taxa e dividir ela por mês, queremos saber simplesmente só a taxa bimestral, que nada mais é um múltiplo. Se eu quiser pegar e dividir, pegar a mensal, é simplesmente só pegar esse resultado e dividir e multiplicar por 2, quer dizer, dividir por 2, nesse caso, que aí eu vou ter uma taxa mensal, beleza? Beleza. Então, o que eu tenho? É aquele mesmo esquema, A gente pode destrinchar o cálculo, Pois, afinal de contas, eu também não lembro como é que faz para poder deixar somente os juros isolados. Mas vamos fazer
daquele mesmo esquema, e eu não vou enrolar tanto dessa vez, eu não vou entrar tanto em detalhes. Enrolar não, que parece que eu quero prender vocês aqui por um motivo escuso. Né? Então eu tenho aqui o meu montante, nada mais é do que meu capital, que vai ser multiplicado por 1 mais juros vezes tempo. Que eu quero isolar o meu juros. Então eu vou ter montante sobre capital, porque afinal de contas eu quero isolar o meu capital aqui, eu quero isolar o meu C, multiplico ambos os lados, divido ambos os lados por C, pois afinal de contas eu vou ter um C sobre C aqui, eu tenho uma multiplicação, eu consigo cancelar ambos os lados. Beleza? Então veja que eu tenho M dividido por C, que vai ser igual a 1 mais J vezes T, juros vezes tempo. Eu tenho que tirar meu 1 desse meu lado. Então como que eu faço? Eu subtraio 1 de ambos os lados. E aqui é menos 1 mais, tá? Fica desse jeito. Então vai ficar como? Vai ficar M sobre C menos 1 igual a juros vezes tempo. Divido ambos os lados por tempo. Então eu vou ter M sobre C menos 1 igual a sobre T igual a J. Eu já tenho meu cálculo. Ah, se eu quiser fazer que nem aquele esquema que eu coloquei, vai ficar M, vai ser montante menos capital sobre capital vezes tempo igual a J. Lembra por que disso? Vou refazer, pois afinal de contas nós estamos tratando sobre a parte de destrinchar. Então, aqui nós temos esse exato ponto que eu simplesmente, como eu tenho uma subtração de frações, beleza? Ah, mas o 1 não tem um denominador. Qualquer valor que não tem um denominador explícito é 1. Então eu tenho o quê? Eu simplesmente faço como para poder fazer isso? Ah, eu tenho que achar um múltiplo, mínimo múltiplo comum. Mas não dá para eu dividir C por algum outro número, porque eu não sei qual que é o C. Até que eu sei, mas enfim. O que eu faço? Eu simplesmente multiplico cada lado pelo outro denominador. Qual que é o denominador desse daqui? 1 sobre 1. Qual que é o denominador deste outro lado? C sobre C. Então vai ficar como? Como é uma multiplicação, eu posso multiplicar direto. Então vai ficar a mesma base, né? Pois afinal de contas vai ficar a mesma base, né? Porque eu tenho aqui a mesma coisa. Então vai ser C M menos C sobre C dividido por T. Como eu tenho exatamente essa situação A sobre B sobre C sobre D, tem um D, tá? Vai ficar como? A sobre B vezes D sobre C. Então eu vou ficar M menos C sobre C multiplicado por 1 sobre T. Lembra que eu falei que qualquer número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo? Então, qual que é o número que eu tenho aqui? Eu tenho M menos C. É um número, é um resultado. Então, afinal de contas, vai ficar M menos C sobre C vezes T. Exatamente o que a gente tem aqui. M menos C sobre CT igual a J. Então, assim, qual que é os meus valores? Meu montante é, até que eu estou lembrando, meu montante é 3, menos 1, que é o capital inicial que eu tenho. Eu tenho 1, que é o meu capital, vezes o meu tempo, igual, neste caso, tempo são 12, né? Igual a J. Então, isso quer dizer que eu tenho 2 sobre 12, que é igual a, se eu pegar aqui 2 dividir por 12, zero alguma coisa, 2 dividido por 12. Dividido por 12. 1,166666666666 e assim por diante. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que 0,16666. Então quer dizer que os juros que eu tenho que ter, ele é uma dízima, né? Vai ficar em torno de 16, vamos colocar 16,7, vamos arredondar para cima, de taxa ao bimestre. Esse é meu resultado final. Então eu tenho que ter em torno de 16,7%, né, de juros ao bimestre, para que eu tenha que eu triplique meu patrimônio, triplique meu capital inicial, né? Triplique meu capital inicial em 2 anos. Ah, quanto que seria isso uma taxa ao ano, né? Eu simplesmente só pego isso daqui e multiplico por 6. Vai dar em torno de 1. Então eu tenho uma taxa de 100% praticamente ao ano. Mais ou menos isso, tá bom? Pois afinal de contas é a mesma coisa que eu dividir 1 por 100, 1 por 6. Né? Pois afinal de contas aqui eu tenho 2 sobre 12, que é a mesma coisa de 1 sobre 6, que é isso daqui, que eu simplesmente só pego e multiplico por 6, é por isso que dá exatamente 100%. Beleza? Ele só arredonda.
Beleza, meus queridos e minhas queridas? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado e espero que vocês tenham entendido principalmente a parte algébrica da nossa brincadeira. Beleza? Beijos na bunda, até o próximo vídeo.